Bom dia, meus queridos ouvintes da Web Rádio Meimei. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês no programa Saúde, Espiritualidade e Você. Meu nome é Ricardo Cavalcante, eu sou membro da Associação Médico Espírita de Botucatu e hoje nós estaremos conversando sobre uma mensagem nos enviada por André Luiz através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Ela se encontra na obra Aulas da Vida, que por sinal tem mensagens maravilhosas para a nossa reflexão. Nesta obra Aulas da Vida nós encontraremos uma mensagem de André Luiz, bastante conhecida, chamada Preceitos de Saúde. Vamos ler essa mensagem para que a gente possa refletir e ver o que é que a gente pode fazer, cada um de nós, no nosso dia a dia, para que a gente possa tentar cumprir essas recomendações, esse receituário que o André Luiz nos traz a respeito dos nossos comportamentos, dos nossos pensamentos, para que a gente possa construir uma saúde melhor para todos nós. Ele traz nessa mensagem 10 itens para que a gente possa refletir. O primeiro deles diz o seguinte: guarde o coração em paz, à frente de todas as situações e de todas as coisas. Todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Vejam que importante que é isso, guardar o coração em paz. Isto é algo essencial para a nossa saúde, para o nosso equilíbrio mental, entendendo que todo desequilíbrio da mente se reverterá nos desequilíbrios do corpo, no nosso adoecimento. E como vamos manter o nosso coração em paz? Acima de tudo, é tendo fé em Deus, confiança em Deus, esperança no futuro. Isto não é fácil, é uma tarefa difícil para todos nós, mas nós temos que construir a nossa fé para justamente nos momentos difíceis, nas horas que os problemas eclodem, na hora que as dificuldades surgem, nós saibamos nos conduzir em paz, com tranquilidade. E a doutrina espírita nos ensina que é necessário que tenhamos uma fé raciocinada, uma fé que nos permite entender a dinâmica existencial que a doutrina espírita vem nos ensinar e nos permite também, desta forma, compreender aquilo que acontece conosco de maneira a nos tranquilizar, entendendo a providência divina, entendendo a bondade divina, a justiça divina, e isso nos permitirá nos manter mais tranquilos diante dos momentos difíceis. O item 2, ele completa o primeiro, porque ele diz o seguinte: apoie-se no dever rigorosamente cumprido. Não há equilíbrio físico sem harmonia espiritual. Um outro item, além de nós termos fé em Deus para ter paz, é também preciso estar com os nossos deveres cumpridos. Quem cumpre o seu dever, quem cumpre as suas tarefas, sente-se em paz de consciência, porque fez aquilo que está ao seu alcance, fez aquilo que é necessário. Então nós temos que procurar sempre fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance para fazer o bem ao próximo, para fazer o bem a nós mesmos. É muito importante que a gente se esforce para isso, entendendo que todos nós somos espíritos que estamos em evolução e que ainda cometeremos muitas falhas, muitos erros, mas que se estivermos nos esforçando, estaremos no caminho certo. O terceiro item, ele fala sobre um ponto fundamental: cultive o hábito da oração. A prece é a luz na defesa do corpo e da alma. Nós já comentamos isso aqui. A prece, ela é uma ferramenta extremamente importante para o nosso equilíbrio, para a nossa conexão com Deus,
conexão com os benfeitores, com a espiritualidade maior, que consequentemente nos fortalecem, nos dão forças, nos dão ânimo para que a gente possa vencer as dificuldades, principalmente as dificuldades da nossa intimidade, vencer o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade. Então, muito importante que nós nos utilizemos da prece, da oração diariamente como uma ferramenta de fortalecimento. O quarto item, ele diz o seguinte: ocupe o seu tempo disponível com o trabalho proveitoso, sem esquecer o descanso imprescindível ao justo refazimento. A sugestão das trevas chega até nós pela hora vazia. É muito importante que a gente ocupe o nosso tempo. A ociosidade não traz grandes benefícios. Obviamente que nós dedicamos horas do nosso dia ao trabalho diário, ao trabalho que nos garante a nossa sustentação aqui no mundo físico, para que a gente possa sobreviver dentro desse mundo. E nós também temos as horas que nós estamos fora deste trabalho, em que nós também podemos fazer o bem dentro de nossas possibilidades. Em todo momento, sempre que tivermos a oportunidade de trabalhar no bem, isso nos auxiliará de uma maneira muito positiva. Então vejam, ele coloca: ocupe o seu tempo com o trabalho proveitoso. Claro que nós temos a necessidade do descanso, nós temos a necessidade do nosso refazimento, e isso é importante, isso precisa acontecer. Nós não somos uma máquina que trabalha infindavelmente, a gente precisa do momento de descanso, precisa do momento de relaxamento, de entretenimento. Isso é importante para nós, para a nossa mente, para o nosso equilíbrio, mas a gente precisa aprender a equilibrar os momentos em que a gente pode trabalhar, em que a gente pode ser proveitoso, útil. Devemos fazer isso com uma grande ferramenta. A gente tem hoje inúmeros estudos que mostram que a ação no bem, a ação voluntária, ela é uma grande ferramenta promotora de saúde. Tem muitos estudos hoje demonstrando essa relação. O item seguinte, que também completa o quarto, ele diz o seguinte: estude sempre. A renovação das ideias favorece a sábia renovação das células orgânicas. Olha que interessante. A renovação das ideias favorece a sábia renovação das células orgânicas. É muito importante que a gente esteja sempre estudando, sempre aprendendo coisas novas, sempre se renovando. A renovação mental, ela vai promover a renovação do nosso corpo físico. Por quê? Porque o nosso corpo físico, ele está todo sob o comando da nossa mente, da nossa alma, do espírito que nós somos, que está ocupando esse corpo. Se nós renovamos intimamente as ideias, renovamos intimamente os sentimentos, os pensamentos, consequentemente o nosso corpo reage da mesma forma e ele se renovará para o bem, se renovará de uma maneira positiva a nos garantir esse veículo físico que nós necessitamos para essa travessia que nós temos enquanto encarnados. No item 6 ele diz: evite a cólera. Enraivecer-se é animalizar-se caindo nas sombras de baixo nível. Super importante e bem difícil de muitas vezes nós praticarmos. Evitar a cólera, aquela raiva intensa que nós podemos ter contra alguém, contra uma situação. Temos que tomar muito cuidado, porque isso só nos adoece. Isso só gera adoecimento e perturbações que vêm para nos prejudicar. É preciso que a gente saiba controlar estes nossos sentimentos. É claro que, num primeiro momento, quando algo nos contraria ou possa nos causar ofensa, é natural que a gente sinta raiva naquele momento. Mas nós temos que aprender a lidar com esta raiva. O que nós vamos fazer com ela? Nós vamos alimentá-la para ela se tornar algo bastante grande, para que a gente possa animalizar-se, como ele está colocando aqui? Ou será que nós vamos parar, refletir, colocar essa raiva de lado
pensar de uma outra forma, analisar a situação de uma outra forma para que a gente possa caminhar mais tranquilo, mais calmo. Quando a gente consegue fazer isso, a gente se sente aliviado, a gente deixa de carregar aquele peso, porque a raiva é um grande peso que nós carregaremos sobre nós. Então é preciso que a gente aprenda, que a gente se exercite a conter estes sentimentos. Item 7. Fuja à maledicência. O lodo agitado atinge a quem o revolve. Fuja à maledicência. Esse também é difícil, porque nós gostamos de falar mal dos outros. Nós gostamos de ouvir uma história de outra pessoa, principalmente se ela estiver falando mal de alguém. Parece que os nossos ouvidos sentem uma melodia suave quando alguém está falando o mal de outra pessoa. Isso é inerente à nossa condição evolutiva. A gente gosta dessa situação apimentada, do mal que vem do outro. Mas é muito importante que a gente se policie em relação a essa questão, que a gente se vigie em relação a essa questão. Tanto para que a gente não fale mal do outro, tanto para que a gente não permita que os outros nos alimentem falando mal das outras pessoas. A maledicência, ela é um grande problema para nós. E Jesus já havia nos alertado muito, nos dizendo que praticar a indulgência, que é o contrário da maledicência, que é nós sabermos enxergar o defeito do outro e compreender que aquele outro tem falhas assim como eu tenho e não criarmos um juízo crítico sobre ele, não fazermos um julgamento, um preconceito a respeito daquele que possa estar agindo de uma maneira contrária àquilo que nós consideramos como correto. Então nós temos que tomar muito cuidado, e essa talvez seja uma das medidas que o André Luiz nos traz aqui, mais difíceis de nós cumprirmos. Por quê? Porque ela é habitual na nossa vida, mas ela traz grande negatividade sobre nós e grande possibilidade de adoecimento. No item 8, sempre que possível, respire a longos haustos e não ouvide o banho diário, ainda que ligeiro. O ar puro é precioso alimento e a limpeza é simples obrigação. Então vejam o que ele nos diz. Sempre que possível, respire a longos haustos, ou seja, que a gente possa respirar profundamente, tranquilamente, que a gente crie esse hábito. Naquela correria do dia a dia, na pressa, na agitação, a gente respira automaticamente, porque o nosso corpo, na sua fisiologia, no seu funcionamento, vai fazer com que a gente esteja respirando o tempo todo. Mas o que ele está dizendo é para a gente parar um pouquinho e respirar fundo, para que a gente possa perceber a nossa respiração, perceber esta dádiva divina que é o ar que nós podemos respirar e o quanto que isso pode nos alimentar intimamente. E pede para que a gente não ouvide o banho diário, ou seja, a gente não esqueça o banho diário, mesmo que ligeiro. É importante a gente estar limpo. A limpeza é uma condição necessária à nossa saúde. No item 9, ele traz uma outra questão bem importante, também difícil para nós. Coma pouco. A criatura sensata come para viver, enquanto a criatura imprudente vive para comer. Esse para nós também é difícil. Comer pouco, principalmente se a comida é boa, aí é difícil. A gente gosta de comer, come com prazer. Não que a gente não deva ter prazer na nossa alimentação, mas a gente precisa ser equilibrado na nossa alimentação. A alimentação pouca demais, ela nos adoece. A alimentação excessiva também nos adoece. Então a gente tem que comer o necessário, aprender a comer o necessário, o que também não é uma tarefa muito simples. Mas isso a medicina hoje mostra muito claro para nós, né? Os desequilíbrios da alimentação são fundamentais como contribuintes no nosso processo de adoecimento. E por fim, no item 10, use a paciência
e o perdão infatigavelmente. Todos nós temos sido caridosamente tolerados pela bondade divina milhões de vezes, e conservar o coração no vinagre da intolerância é provocar a própria queda na morte útil. Vejam que frase extremamente importante para a gente refletir. Usar a paciência e o perdão infatigavelmente. É preciso que a gente cultive isso dentro de nós. Sermos pacientes e sermos tolerantes. A nossa tolerância, quanto mais desenvolvemos a nossa tolerância, mais paz nós carregamos dentro de nós, mais equilíbrio nós carregamos dentro de nós e, consequentemente, mais saúde física e mental. Veja bem, ele coloca que a bondade divina nos tolera o tempo todo, o que é uma grande verdade. Porque o tempo todo, como nós ainda somos espíritos que estamos aprendendo, que estamos evoluindo, nós cometemos erros. E mesmo assim, Deus nos tolera caridosamente para que a gente possa recomeçar, para que a gente possa aprender, nunca nos condenando, nunca nos prejudicando, mas sempre agindo ao nosso favor. E como ele diz aqui, conservar o coração no vinagre da intolerância é provocar a própria queda na morte inútil. Vejam bem, a própria queda na morte útil. Ou seja, se nós não aprendermos a ser tolerantes, nós teremos grandes dificuldades e, com certeza, muitos problemas de saúde para a nossa vida. Fica aqui para a nossa reflexão, que tenhamos todos uma semana maravilhosa, de muita luz e de muita paz.